Olá, turma! Agora nós vamos falar de um tema muito importante para vocês, que é a fisiologia gastrointestinal. Esse tema vai auxiliar vocês em vários outros temas, várias outras disciplinas referentes à parte de nutrição. Então a gente tem que entender como é que ocorre a digestão desses alimentos pelos animais, como é que funciona isso, para a gente entender, melhor quais são os melhores alimentos a serem ministrados, serem dados aos animais. Esse tema desse módulo vai falar então sobre o local onde ocorre a digestão dos alimentos, tá? Esse tubo onde serão liberadas enzimas para que ocorra a degradação desses alimentos e para que esses alimentos sejam também absorvidos, e esses nutrientes sejam utilizados, tá? Porque nesse sistema é o local onde ocorre a quebra, então, dos alimentos em componentes menores, para que eles possam ser absorvidos, tá? E com isso fornece ao organismo um suprimento de água, eletrólitos e de nutrientes. O animal, ele capta esse alimento, ele quebra em pedaços menores, e com isso vai ser absorvido, fornecendo para cada célula ali água, fornecendo energia, glicose, nutrientes, sais, que serão importantes para a fisiologia do animal. E para que essa digestão ocorra, existe uma série de eventos que tem que ser estabelecidos aqui. Tem que haver movimento do alimento ao longo do tubo, então o alimento ele tem que ir passando desde ali da boca, passando pelo esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, passando para que ele seja quebrado, então tem que haver esse movimento para que ele seja quebrado e em pedaços, em partículas menores e seja absorvido. Tem que haver secreção de sucos digestivos, porque além da digestão mecânica que ocorre pelos dentes, pela trituração, também tem substâncias químicas que são liberadas para que essas substâncias, esses nutrientes sejam quebrados, tá? Também tem que ocorrer absorção dos produtos digestivos de água e dos eletrólitos. Então, principalmente ali no intestino, existe uma adaptação para que ocorra uma ótima absorção desses nutrientes, que a gente vai ver com detalhe nos slides a seguir. Então, esses nutrientes, após sua quebra, eles devem ser absorvidos. Então, existe uma adaptação para isso nesse sistema gastrointestinal, tá? Tem que ter uma circulação de sangue nesses órgãos, porque com essa absorção, esses nutrientes eles têm que ganhar corrente sanguínea, porque após a absorção, eles ganham a corrente sanguínea para ir para todas as outras células. Então, é importante que seja um local bastante vascularizado e todos esses movimentos, secreções, e mesmo o controle dessa circulação sanguínea, isso tudo é controlado pelas funções, essas funções todas são controladas pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino. Então, vamos à anatomia, como que esse alimento percorre ao longo do tubo. Inicialmente, nós temos a boca que faz a preensão, que capta esse alimento, e é um local onde ocorre, nos mamíferos, a trituração pelos dentes, a trituração mecânica ali desses alimentos. E depois, após passar pela boca, ele segue pela faringe, pela orofaringe, tá? E com essa deglutição vai passar pelo esôfago. Esse esôfago é um tubo que vai levar ali dessa região da boca, da faringe, até o estômago. Então, após o esôfago, o alimento chega no estômago, tá? Ali no estômago tem liberação de suco gástrico que vai auxiliar nessa digestão. Depois do estômago, vai para o intestino. Primeiro o intestino delgado e depois o intestino grosso. O intestino delgado, ele é subdividido em 3 partes. Inicialmente nós temos o duodeno, tá? Depois nós temos o jejuno
e depois nós temos o íleo. Então, o intestino delgado é subdividido em duodeno, jejúno e íleo. Depois de passar pelo íleo, chega-se, né, no intestino grosso. O intestino grosso também é ainda subdividido em seco, cólon e reto. E do reto, né, o alimento, ele, né, já vai estar essa matéria fecal, ele passa pelo ânus para essas fezes serem liberadas no meio externo. Então vamos passo a passo agora em cada um desses compartimentos, falando das funções, das características e como que atua nesse processo de digestão. Inicialmente, então, nós temos a boca, que é responsável pela preensão e mastigação do alimento. A boca, ela auxilia com os lábios em diversas espécies ali e com a língua, auxilia na captação desse alimento e também é um local onde ocorre a mastigação para a quebra mecânica desse alimento. Ali na boca também ocorre a produção da saliva. Essa saliva, né, ela é uma secreção que auxilia na lubrificação e também tem liberação de enzimas, que a gente vai ver daqui a pouco, da característica dessa saliva que auxilia na digestão, tá? E aí, então, né, é o local onde ocorre a mastigação, tá? As enzimas digestivas, elas só atuam, né, sobre a superfície do alimento. Então, com a mastigação, vai fazer com que ocorra a quebra do alimento em partículas menores, aumentando a área de superfície desse alimento, facilitando a ação das enzimas. Então, tem que ocorrer a mastigação para isso, para que, né, tenha uma melhor ação dessas enzimas digestivas que serão liberadas ao longo do tubo, tá? Além disso, com a mastigação ocorre a mistura do material alimentar com a saliva. É importante que esse alimento misture com a saliva ali, para a saliva ter sua ação de lubrificação e de degradação de amido, que a gente vai ver agora, tá? Porque, olha só, a saliva, né, a saliva secretada, ela tem dois tipos de secreção ali, tá? Uma, né, serosa e uma mucosa. A secreção serosa presente na saliva tem uma enzima chamada pitialina, tá? Essa pitialina, ela tem ação de quebra de amido. Ela é chamada amilase, né? Porque amilase é uma enzima que quebra amido. Ela é chamada, então, essa pitialina é chamada de amilase salivar, tá? Porque quebra o amido e ela atua ali nessa região ali da boca com a saliva. Vai quebrar, então, o amido. Uma observação é o seguinte, essa enzima amilase salivar, essa pitialina, ela está ausente tanto nos carnívoros, tá, quanto também nos bovinos. Está ausente, né, nos ruminantes, de uma maneira geral, está ausente essa pitialina. Além dessa secreção serosa que faz, né, tem enzimas que fazem a degradação de amido, temos também uma secreção mucosa que contém a mucina, que tem a função de lubrificação, para que o alimento ele possa percorrer ao longo do tubo sem fazer escoriações, né, nesse tubo, para que facilite com que o alimento escorregue ao longo do tubo e consiga se movimentar, tá, para que o processo continue, né, nesses diversos compartimentos, tá? Então faz uma lubrificação, tá, com isso protegendo a superfície do trato gastrointestinal. A saliva ajuda a remover bactérias, porque a saliva também contém uma substância chamada lisozima que destrói bactérias, tá? Também ajuda a remover partículas alimentares, partículas que estejam agarradas ali na região da boca, ali no dente. A saliva auxilia, né, na remoção dessas partículas, facilita a mastigação e a deglutição, né, porque mastigar um alimento, né, se ele estivesse seco, isso prejudicaria, dificultaria muito a mastigação. Então, facilita essa mastigação e também a deglutição, né, que vai estar umedecido, lubrificado, tá? E uma particularidade dos ruminantes,
que a gente já viu que ele não tem a ptialina, mas ele tem uma particularidade que os outros não têm. Na sua saliva ocorre a liberação de uma grande quantidade de bicarbonato, tá? E tampão fosfato. Esse bicarbonato de sódio e tampão fosfato, ele serve para neutralizar, né? É uma substância básica, né? Serve para neutralizar, tá? A grande quantidade de ácido que é produzida ali no compartimento, né, do rúmen, que tem uma grande quantidade de micro-organismos produzindo uma grande quantidade de ácidos, e então serve como tampão, tá? Serve para neutralizar, então neutraliza essa alta quantidade de ácido produzido pelos micro-organismos ali na região do rúmen, que a gente vai falar, né, mais adiante nos nossos slides. E aí, esse alimento passando pela boca, ele vai passar pela faringe, tá? Na faringe, aqui na laringofaringe, que a gente já falou quando a gente falou no módulo anterior de respiração, é um local onde tem a cartilagem da laringe, que quando ocorre o ato de deglutição, essa cartilagem aqui, essa epiglote, ela fecha. Com isso, o ar, né, ele não pode mais passar pela traqueia e o alimento ele não corre o risco de cair na traqueia. O alimento ele vai, né, seguir adiante indo para o esôfago. Então, nessa região aqui da laringofaringe é muito importante que ocorra esse fechamento, tá, dessa cartilagem para que o alimento não caia, né, nas vias respiratórias e o alimento percorra, vá seguir adiante até chegar no esôfago. Né? Depois da faringe, nós temos, né, esse tubo muscular, que é o esôfago, que vai levar o alimento dessa região aí da boca, da faringe, até o estômago. Tá? No esôfago, não são secretadas nenhuma enzima. É um local que apresenta secreção apenas mucoide, para lubrificação e a facilitação, né, para que esse alimento percorra ao longo do tubo de maneira mais fácil. Tá? Então, no ato de deglutição, ocorre a passagem do alimento da cavidade bucal para o estômago, tá? E esse alimento vai percorrendo ao longo do esôfago, e esse movimento do esôfago ele é chamado de peristaltismo. Né? Então, esse movimento é chamado de movimento peristáltico, ou, né, chamado simplesmente de peristaltismo, que é esse movimento do alimento ao longo do tubo, né, até chegar no estômago. No estômago, tá, nós temos a presença, tá, de uma mucosa gástrica que é totalmente revestida por células secretórias, que vão secretar tanto muco quanto também algumas substâncias com a finalidade de quebra, com a finalidade enzimática, de digestão. Então, toda a parede do estômago é revestida com muco para proteção. Além disso, o que é secretado? O que as células do estômago secretam? Olha, está aqui, né, esse suco gástrico que secreta o quê? Essas substâncias, né, tanto muco quanto pepsinogênio, o HCl, que é o ácido clorídrico, e o fator intrínseco. Então, o muco é muito importante para a proteção, mesmo porque é secretado aqui um ácido, então essa parede tem que estar protegida desse ácido, e o muco vai proteger, tá? O ácido clorídrico, ele faz com que o pH do estômago fique bastante baixo, diminuído, fique bem ácido. E com isso, ele faz com que o pepsinogênio, que é secretado no estômago também, ele seja convertido numa enzima chamada de pepsina. Então, o ácido clorídrico, ele atua fazendo com que ative o pepsinogênio. Ele faz com que o pepsinogênio se converta em pepsina. E essa pepsina é uma importante enzima para a quebra de proteína. Vai começar a fazer a quebra de, né, proteína em pequenos peptídeos. Então, já começa a diminuir o tamanho daquela molécula. Uma proteína que tem uma molécula muito grande vai ser quebrada em diversas partes, que são chamadas, né, de peptídeos.
né, vários aminoácidos unidos, né, formam uma pequena cadeia chamada de peptídeo. Uma cadeia grande dá origem a uma proteína. Então, essa proteína é quebrada em pequenas cadeias de aminoácidos que são chamados de peptídeos. Com isso, vai sendo feita a quebra, né, desses peptídeos até chegar ao ponto lá no intestino de aminoácidos para que eles sejam absorvidos, tá? Além disso, no estômago é feita a secreção também de fator intrínseco, que tem uma grande importância na absorção de vitamina B12. E a vitamina B12, ela é muito importante nos animais, tá? Ela é importante, né, na maturação das hemácias, por exemplo, tá? Um animal carente em vitamina B12, ele vai ter uma anemia perniciosa por falha, né, na maturação dessas hemácias. Então, é importante que o animal esteja com a quantidade, né, uma concentração exata de vitamina B12. E para que ela seja absorvida, é necessária, né, a ação do fator intrínseco, que é secretado aqui nessa região do estômago. Depois do estômago, né, que é um local muito importante, tá, de digestão proteica, o alimento ele vai percorrer chegando até o intestino delgado. O intestino delgado, ele também libera muco. Aliás, o muco ele é liberado ao longo de todo o tubo, desde lá da boca, pela saliva, pelo esôfago, pelo estômago, inclusive nos intestinos delgado e intestino grosso. Sempre com a mesma ação de facilitação do movimento e proteção da parede do tubo. E no intestino delgado ocorre a liberação de várias enzimas também, né? Tem a liberação de peptidases, sacarases, maltases, isomaltase, lactase, lipase. Essas enzimas todas no intestino terão ação de quebra de peptídeos. Então, aqueles peptídeos que vêm do estômago, né, que já começou essa quebra ali no estômago das proteínas, acabam de ser quebrados ali no intestino, tá? Também quebra açúcares, né, como a sacarose, a maltose, isomaltose, tá? A lactase, tudo por essas enzimas, sacarase, isomaltase, tá? Lactase, tudo, né, todos esses açúcares são quebrados. Além disso, ocorre a quebra também de lipídios, tá? De gorduras pelas lipases intestinais. Já no intestino grosso, a secreção é basicamente de muco e não tem a produção de enzimas. Então, toda a quebra ocorre até o intestino delgado. Depois disso, no intestino grosso, ocorre a secreção apenas de muco para proteção da parede contra escoriações, né? Formar um meio aderente para a formação, né, da matéria fecal, né, e proteção do intestino contra as bactérias. Agora, para ir finalizando esse módulo de sistema gastrointestinal, nós falaremos também do pâncreas e da secreção da bile que é produzida no fígado, que auxiliam aí na digestão também. O pâncreas, que é uma glândula que vocês já viram, né, quando a gente falou de sistema endócrino, é uma importante glândula que libera secreções, né? O pâncreas libera secreções que vão cair bem aqui na região do duodeno, que é o início do intestino delgado. E o pâncreas libera então essas secreções que vão facilitar na degradação de amido, de gorduras também. E também nesse mesmo local existe uma vesícula biliar presente ali no fígado que libera a bile, que vai cair aqui também, que vai facilitar a digestão das gorduras. Tá? O pâncreas, que nem a gente falou, é uma glândula mista que produz de maneira endócrina o hormônio insulina e glucagon, que a gente já falou no módulo anterior. Além disso, o pâncreas também tem uma porção exócrina que produz também enzimas digestivas, tá? E também produz bicarbonato de sódio para neutralizar aquele pH ácido que vem do estômago, porque vocês lembram que o estômago produz o ácido clorídrico, que diminui o pH, deixa o pH bem ácido, e com isso o pâncreas libera o bicarbonato para neutralizar esse pH ácido.
e além disso também libera enzimas digestivas como lipases, tá? Amilases pancreáticas, que vão fazer a degradação aí tanto de gorduras e de açúcares, tá? E a bile, que é liberada pela vesícula biliar ali, presente no fígado, ela auxilia também na digestão, tá? E absorção de gorduras. A bile, ela libera ali sais biliares, que faz com que as partículas de gordura presentes ali no intestino, elas fiquem em tamanhos diminuídos. Ela faz uma emulsificação, uma ação detergente, uma emulsificação dessas gorduras em partículas menores. Com isso, facilita a ação das lipases pancreáticas, porque vai ter, né, um maior, né, área de ação. Então, facilita essa digestão e depois também ela se junta com essas partículas digeridas para poder fazer a absorção dessa gordura. Então, a bile ela facilita essa digestão. Então, a gente falou, né, dessas enzimas todas no trato gastrointestinal e no próximo módulo a gente vai começar a falar com relação à questão de absorção, né? Então, o intestino delgado é um local muito importante, um dos principais locais de absorção de nutrientes. Lá tem uma característica do seu epitélio que facilita muito a absorção desses nutrientes. Esses nutrientes que foram todos quebrados em partículas menores, eles devem ser absorvidos. E começa a ser feita uma absorção sistemática a partir ali do intestino delgado e, né, vai ocorrendo ali no intestino grosso também absorção de água e de sais. Isso aí a gente vai deixar para o próximo módulo, que será do mesmo tema de sistema gastrointestinal, porém a gente vai focar mais na questão de absorção de nutrientes. Um abraço, pessoal!